Olha só, a primeira coisa que a gente tem que pensar em termos de conteúdo, né? Qual que é o objetivo nosso aqui? O objetivo da matemática financeira. Qual que é? Matemática financeira e, no final das contas, né, a análise de investimentos. Né? A análise de investimentos, ela, em termos operacionais, ela é muito parecida com a matemática financeira, apesar de ter um conteúdo próprio, apesar de ter uma linguagem própria. Então, a primeira pergunta que se faz é qual que é o nosso objetivo aqui, certo? Qual que é o objetivo em termos de conteúdo matemática financeira? A ideia nossa aqui, né, é mostrar para vocês, é mostrar a lógica de uma forma bem geral, a lógica do dinheiro no tempo. Já devem ter ouvido falar isso aí em algum motivo, em algum contexto ou outro. Já devem ter ouvido falar o que nós vamos discutir hoje sobre custo de oportunidade. O dinheiro ele tem valor no tempo, certo? R$ 1.000 hoje não vale a mesma coisa do que R$ 1.000 daqui a um ano. A matemática financeira, de uma forma bem, né, peculiar, de uma forma bem geral, ela vem discutir essa lógica. E para a gente discutir essa lógica, a gente precisa um pouco do conhecimento matemático, certo? A gente tem aplicado aqui, né, no conhecimento da matemática financeira, coisas que vocês viram lá no ensino médio, né? Quem lembra lá da PA, progressão aritmética? Quem lembra lá da PG, progressão geométrica? Em termos operacionais, em termos de cálculos, é isso que a gente vai fazer aqui, certo? Mas é óbvio que nós vamos nos preocupar não apenas com a questão dos cálculos, certo? Nós não vamos preocupar só com questão de cálculo, nós vamos preocupar também com o quê? Com, né, principalmente, certo? As análises. Tá? Aí as análises que nós estamos falando são quais? São as decisões nossas de financiamento. Os exemplos aqui, né? Financiamentos. Os exemplos aqui são muito relacionados com decisões de financiamento. Vai pegar um empréstimo assim, assim, assim. Compensa? Qual que é a taxa de juros? Qual que é o valor da parcela? Os nossos exemplos aqui são muito ligados a decisões de financiamento. Decisões de investimentos, porque aí entra, né, também a análise de investimentos, apesar que, né, a decisões de financiamento nada mais é a outro lado da moeda. É, é só você pensar na ótica contrária. De um lado você está tomando um empréstimo, certo? Para você é um custo a taxa de juros. Do outro lado, você tem alguém que está te prestando, que é um investimento para ele e uma taxa de retorno. Então, sim, o fato de ser decisão de financiamento e investimento não altera nada em termos, por exemplo, em termos operacionais, em termos de contas, né, das continhas nossas, certo? Então, aí você tem essas duas decisões principais. Mas é óbvio que tudo isso aqui, nessas duas decisões aqui, ela nos leva a também adquirir conhecimento para outras decisões, né, como as decisões de consumo. Está tudo relacionado, né, gente? Consumo, opa, foi mal. Decisões de consumo, deixa eu só organizar aqui. Consumo, mais o que? Decisões de endividamento, também é de financiamento, né? Endividamento, poupança, enfim. A gente algumas vezes separamos, né? Nós separamos essas decisões aqui em 4, 5 outras decisões, mas no final das contas são decisões econômicas mais relacionadas com decisões de financiamento e investimento. Então, nosso objetivo aqui na matemática financeira é esse: apresentar um arcabouço, apresentar um ferramental. Nós vamos apresentar aqui ferramentas, né, um tool, né, ferramentas para quê?
para ajudá-los a vocês tomarem decisões mais conscientes, de uma forma mais científica, de financiamento de investimentos. Para quem? Para vocês. Vale para a empresa também? Vale para a empresa também. O mesmo raciocínio vale para a empresa. Vale para um órgão público, um órgão privado. O raciocínio é o mesmo. Tranquilo? Então, esse que é o nosso objetivo. Aí quando nós adentramos aqui, né? Nós adentramos aqui na análise de investimentos, aí você tem lá, né? A opção 1 de investimento, opção 2 de investimentos. E aí, esse investimento aqui, ele é economicamente, financeiramente viável? Ah, beleza. Mas eu tenho duas opções, eu tenho a opção 1 e a opção 2. Qual investimento é mais atraente? Qual que é o melhor? Ah, eu acho que é o 2 que é melhor do que o 1. Então, na análise de investimento, nossa intenção é você tomar decisões se os investimentos são economicamente, financeiramente viáveis e comparar investimentos entre várias opções, entre um conjunto de oportunidades, saber qual investimento é melhor, certo? Aí para isso a gente vai ter que ter indicadores, a gente vai ter que ter números, a gente vai ter que ter informações para a gente tomar a decisão. E essas informações estão relacionadas com as continhas que nós vamos aprender até mesmo antes, na parte inicial da matemática financeira, certo? Em termos operacionais, as contas que nós vamos fazer aqui, que nós vamos desenvolver aqui, não são difíceis. São contas, como eu te falei, né, como eu falei para vocês, PA e PG, coisa que vocês aprenderam lá no ensino médio. Tá? Agora, muito mais fácil ainda, né, que vocês têm o Excel do lado, vocês estão de forma remota com o Excel do lado. É o hard mesmo, fazer a continha um por um ali, e ver os detalhes e errar nos detalhes, e aí depois pecar na prova, vocês não vão ter, porque vocês não estão com o Excel do lado. Então, por isso que o foco vai ser mais na interpretação, na análise do que está acontecendo. No final das contas, né, o que pega na matemática financeira é justamente a interpretação e a análise, certo? Então, feito esse preâmbulo aqui, certo? Feito esse preâmbulo, o que nós vamos falar agora, né? Vou aproveitar aqui os últimos 25 minutos para quê? Para falar um pouquinho sobre a base, o princípio da matemática financeira, certo? Vou falar aqui sobre o princípio da matemática financeira. É o quê? Que é o conteúdo, né? Já adiantei para vocês aí, que é o conteúdo de custo de oportunidade, certo? Conteúdo de custo de oportunidade. Deixa eu escrever no lugar correto. Então vamos lá. Eu gosto de discutir o conteúdo de custo de oportunidade sempre comparando dois investimentos diferentes, né? Investimentos que não precisa ser nem um expert, nem um formado em economia, para ter noção das suas características e para ter noção do que nós podemos discutir em relação a esses investimentos, certo? Um investimento aqui são os imóveis. Opa! Vamos colocar aqui, deu pau aqui, né? Para variar. Um aqui são os imóveis, né? Tá aqui, não precisa escrever não, mas por que não escrever também, né? Um são os imóveis. E outro, né? Eu discuti, quando comecei a dar aula, eu discutia a poupança, né? Mas hoje em dia a poupança não está podendo ser sequer discutida, porque realmente não faz sentido investir em poupança. Se é que tem alguém que investe aí, sabemos que tem várias pessoas que investem ainda, mas não deveria, certo? E aí eu discuto algo parecido, que é a renda fixa, né? Renda fixa, por exemplo, investir no Tesouro Direto lá. Tesouro Direto é um tipo de renda fixa, certo? É um tipo de renda fixa. Vamos pensar da seguinte forma. Se eu tivesse ali, vamos colocar que a gente tivesse hoje, olha só, 250 mil reais.
a gente tivesse 250 mil reais hoje, certo? Hoje, onde eu colocaria esse dinheiro? Eu colocaria em imóvel? Eu colocaria em imóvel? Colocaria em imóvel ou colocaria em renda fixa? Se a gente fosse pensar, vocês aí, né, se tivesse 250 mil reais hoje, vocês colocariam em imóvel ou renda fixa? O que se foi falado aqui cada investimento a gente tem que pensar em termos de características, né? Em termos de características que esse investimento tem. Então vamos pensar o seguinte: a maioria foi em renda fixa, certo? Então, quais são as características, a diferença entre esses dois investimentos? O que conduz, né, um optar, né, pela renda fixa e não pelo imóvel ou vice-versa? Vamos pensar em termos iniciais, como foi colocado aqui, né, a rentabilidade. Rentabilidade. Quem falou? Foi o Yuri. Falou que, então eu posso ter dividendos, né, que é retorno. Dividendos a gente fala para ação, mas retornos, né, eu entendi que ele colocou. E eu posso reinvestir e a partir desse investimento eu ganhar mais, certo? No imóvel tem como eu ganhar de duas formas, né? Tem como eu ganhar via aluguel, tranquilo? E o ganho de capital. O que é o ganho de capital? Na renda fixa tem os juros, certo? É os juros. Tem ganho de capital na- tem um ganho de capital aqui na renda fixa? Não, certo? Tem os juros que eu ganho e eu quiser, né? Eu vou reinvestir, ou reinvestindo, tranquilo? Vou investir nesses juros. Então quer dizer que o imóvel é melhor, porque eu tenho aluguel, eu tenho ganho de capital. Não, peraí, eu não estou falando nenhum aí quem é melhor, quem é pior. Na verdade, a ideia nem é essa. A ideia aqui nem é falar qual que é melhor ou que é pior, né? Só mostrar que nós temos características em cada um que faz com que um tenha um perfil diferente do outro, certo? Então, beleza, tranquilo. Outra coisa que a gente falou, que né, um de vocês falaram aí, um de vocês falou, que foi, eu acho que foi o Lucas, se não me engano, né, foi a questão da liquidez. Ok? Questão da liquidez. No questão da liquidez, nós podemos pensar que quem é mais líquido, o imóvel ou a renda fixa? Pelo que o Lucas falou, né? Pelo que o Lucas falou, a renda fixa é mais líquida, né? Mais líquida que o imóvel. Então, assim, como vocês colocaram, a renda fixa é mais líquida que o imóvel. Então, no imóvel, né, qual que é o conceito de liquidez, né, para falar a verdade, né? Qual que é o conceito de liquidez? Conceito de liquidez. Vamos colocar aqui só conceito. Qual que é o conceito de liquidez? É a capacidade. Aí, coisas aqui, viu, gente, que vocês estão seguindo economia, seguindo um período de economia, mas enfim, já viram isso no primeiro com certeza e na vida de vocês de uma forma geral. Tem muita novidade que a gente vai falar aqui, mas eu tenho que estruturar o raciocínio para vocês. É o conceito de liquidez. Vocês vão ver muito melhor quando estiver estudando Keynes, por exemplo, questão de liquidez. Quando estiver estudando economia monetária e financeira lá no sexto período. Né? Enfim, mas o que é o conceito de liquidez? É a capacidade de um ativo, de um investimento, certo? De um ativo se tornar M1, dinheiro. Dinheiro. E aí é onde que muita gente esquece, faz toda a diferença, né? Sem perder valor. Sem perder valor. Ok?
Se você comprou uma renda fixa, por exemplo, CDB, RDB, você vai ter uma certa dificuldade também de resgatá-lo. Assim, resgatá-lo que eu falo você vai perder toda a rentabilidade, por exemplo. Se você comprou uma renda fixa de um ano, né, você vai poder sacar só daqui a um ano. Mas vamos supor que o cara investiu na poupança, né, que talvez é um investimento, a renda fixa mais líquida que possível, né? É a que dá menos, é a que dá menos retorno, mas é a mais líquida, certo? Vamos supor que você investiu na poupança. Tem 250 mil, né? 250 mil investiu. De repente, surgiu, de repente você precisou sacar por questão ou outra, doença na família, enfim. Pessoa que precisa ter 100 mil amanhã. O que vai acontecer se você estiver na poupança? O máximo que vai acontecer é você ter perdido a rentabilidade do mês, já que você não esperou o aniversário dela, né? Vence daqui a 10 dias, tive que sacar agora, você vai perder a rentabilidade daquele mês, certo? Mas está ali na mão, você pode sacar de forma bem rápida, né? Agora, se você precisa o dinheiro está alocado no imóvel, certo? Esse imóvel, que tem uma característica muito específica, ele não tem um mercado secundário muito bem estruturado. Na verdade, ele tem um mercado secundário bem estruturado, certo? Mas não é um ativo padronizado, é um ativo muito específico. Cada imóvel é diferente do outro, certo? Questões ou outro, no mesmo prédio, no mesmo andar, tem gente que pede com as mesmas features, né, com as mesmas características, tem gente que pede 150 mil e o outro pede 160 mil. É óbvio que existe uma certa padronização, por analogia, você tem valores ali, mas não tem tudo. A não ser quando você compra na planta, né, que a estrutura é a mesma e tal, vende do mesmo preço. Mas depois no mercado secundário, isso aí começa a ter um outro corpo. Mas é um ativo não específico, certo? É um ativo não específico. Sendo assim, você tem um mercado secundário padronizado, como por exemplo você tem no mercado financeiro. Tem produtos financeiros padronizados e mercado líquido e principalmente de compra do tesouro direto, certo? Mercado estruturado que você simplesmente amanhã, se você quiser vender os seus títulos, você vende. Agora, no imóvel, pode até vender amanhã, né? Essa que é a verdade. Essa que é a lógica. Você pode até vender amanhã. Ora, está precisando de 100 mil, não é? Não é 100 mil que você está precisando? Beleza. Seu imóvel vale 250 mil, certo? Vale 250 mil, você precisa de 100 mil. Você, no desespero, se você oferecer, tô precisando de 120 mil, você vai achar, amanhã você vai vender esse imóvel. Você vai vender. Vai ter um punhado de oportunistas, corretores de plantão, se você ligar para um ou outro, o cara consegue o comprador para você amanhã, certo? Líquido demais, né? Só que quanto que ele vale? 250 mil. Então, qual que é a diferença aqui? A diferença é aqui, né? Sem perder valor. Não foi isso que aconteceu, não, né? Então, não foi bem isso que aconteceu, não. Perdeu valor quando você vendeu ele. Certo? Perdeu valor. Né? Então, o imóvel não é tão líquido assim como a renda fixa. Pode até vender o imóvel do dia para o outro. Certo? Até vender o imóvel de um dia para o outro. Mas é muita sorte você conseguir ele vender de um dia para o outro no valor de mercado. Então, geralmente, quando você coloca aí um imóvel residencial para vender, existem até as estatísticas. Em média, aí, você leva de 6 meses a um ano para vender. Essa estatística não foi verdade para mim, não. Às vezes que eu precisei vender foi mais de ano. Certo? Alguns, na minha casa aqui, que eu moro aqui no condomínio aqui, e queria vender uma oportunidade, pus para vender, e tanto demorado desistir. Não, deixa eu reformar essa casa aqui, não vou mudar nada não, e deixa para lá. Certo? Então não é bem assim. Certo? Então, fato. O imóvel ele tem uma liquidez muito mais baixa do que qualquer tipo de renda fixa. E aí a gente está falando de CDB, RDB, letras de câmbio, letras hipotecárias, né? Letras de crédito LCI, letras de crédito imobiliário, LCA, letras de crédito de agronegócio, enfim, qualquer tipo de renda fixa praticamente é mais líquido que um imóvel.
certo? Ah, professor, mas eu acabo ganhando, eu prefiro ainda o imóvel. Vocês falaram aqui em renda fixa, viu, gente? Mas, viu, eu vou dar aula, por exemplo, vou dar aula sempre em pós-graduação, certo? E estou lá com muitos pessoal mais maduro, mais velhos. É incrível que o pessoal geralmente, tá? O pessoal geralmente, eles preferem o quê? Preferem imóvel, certo? A resposta mais geral aqui é imóvel. Tudo bem que, né, eu leciono esse conteúdo desde 2004, renda fixa até desde 2004, né? E aí você tinha renda fixa ainda mais alta, né? A poupança ainda pagando bem e tudo. Então a concepção mudou um pouquinho, né? A concepção mudou um pouquinho de uns tempos para cá, de uns 3 anos para cá, certo? Mas você vê ainda o pessoal, né, falando que não, né, eu prefiro imóvel, certo? Principalmente por causa disso aqui, ó. Principalmente isso aqui. A justificativa deles é essa aqui, ó, certo? A justificativa deles é essa aqui. Ah, não, o imóvel eu posso comprar por 100 mil, e não tem como a renda fixa, né, os 100 mil de títulos que eu comprar, não tem como eu valorizar. A única coisa que eu vou ganhar é juros. Agora, no imóvel, eu posso comprar ele por 100 mil, ele valorizar, estar num lugar bom, a região começar a ficar bem desenvolvida, e daqui a 10 anos, 15 anos, em vez de vender né, ganhar os mesmos 100 mil, eu vou ganhar 200 mil, certo? Tem razão, faz sentido. Isso vai acontecer. No geral, vai acontecer. Por que no geral vai acontecer? Certo? Vai acontecer no geral. Não necessariamente vai acontecer. Por que não necessariamente vai acontecer? Olha, por quê? Se a gente for pensar no médio prazo, né, pensar no médio prazo. Ora, você pode tanto ter uma valorização de imóvel, talvez vocês não conseguem enxergar isso, porque, né, são mais novos. Desde 2009 a gente vem num boom imobiliário meio que constante, com uns percalços agora nos últimos anos, mas a gente veio. Então, na nossa cabeça, né, na cabeça do povo de uma forma geral, né, não na nossa, né, do povão de uma forma geral, né, que ó, imóvel é certeza de valorização. Não necessariamente. Eu vim da época em que eu trabalhei em construtora lá, né, final da década de 90, em que teve uma quebradeira geral de construtora e imóvel desvalorizando em 20%. Certo? Então, sim, pode acontecer se você estiver pensando mais no curto prazo, de você não ter isso aqui, né? De você não ter o ganho de capital. Na verdade, você tem uma desvalorização. Pode acontecer. Agora, no longo prazo, vai valorizar. Vai valorizar. A grande questão é, vai valorizar mais do que um outro investimento alternativo? Que é o que a gente está vendo aqui, né? É o que a gente está vendo aqui em termos de custo de oportunidade. Essa que é a ideia nossa, certo? Vai valorizar em termos de, né, outro investimento parecido? Essa que é a grande questão. Beleza. Então, olha só. O ganho de capital pode acontecer ou não. No longo prazo, fatalmente vai acontecer. Por que fatalmente vai acontecer? Só está aumentando gente na Terra, certo? E nós temos terra, espaço limitado. Okay? Então, assim, de uma forma geral, você tem uma tendência daqui 20, 30 anos, o que é escasso, aumentar de valor. Então, fatalmente vai aumentar, certo? Fatalmente vai aumentar. Mas não significa que, de repente, aumentaria mais do que o investimento que você teria o mesmo risco. Essa que é a grande questão. Então, muita gente escolhe imóvel porque pensa só nisso aqui, né? Pensa no ganho de capital, que pode ocorrer ou não. No médio e curto prazo, certo? Pode ser até questionável se vai ter ou não. Existe a possibilidade de ter, certo? Mas não significa que vai ser o tanto suficiente para render mais que uma renda fixa. Não significa. Né? Render mais que uma renda fixa. Não significa. Certo? Beleza? Então, vamos pensar da seguinte forma. Além dessas características, que nós podemos apontar? Né? A gente falou da rentabilidade, eu ganho dinheiro com
eu ganho dinheiro com imóvel via aluguel, certo? Ganho de capital, né? No caso da renda fixa, eu ganho só via juros. A liquidez do imóvel é menor do que a renda fixa, então ponto para a renda fixa, certo? No caso do ganho de capital, ponto para o imóvel. A gente vai pensar em termos de benefício, né? Ponto para o imóvel, né? Mas tem outras coisas aqui também. Temos outras coisas aqui também. Aí nós temos também algo relacionado com o que inclusive foi o Lucas quem falou, se não me engano, né? O que o Lucas falou ali? O Lucas falou ali, eu aqui no aqui no imóvel, né? Eu tenho a questão aqui do aluguel, pode ficar parado, não posso ter o dinheiro. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com o quê? Então vamos lá. Vou colocar aqui uma outra. A gente está ainda colocando as características do imóvel e da renda fixa, né? Não preciso falar de novo não, mas está aqui. Então vamos pensar lá em termos. Aí a gente está já falando, né? Eu acho que está tudo relacionado, não tem como não estar relacionado. Em relação a risco. Risco de uma forma geral, mas vamos pensar aqui inicialmente risco de crédito. Vamos separar esse risco. Risco de crédito. Beleza? Risco de crédito. Em termos de risco de crédito, o que vocês acham que é mais arriscado? O aluguel, o imóvel ou a renda fixa? O aluguel, gente, vamos lá. O aluguel é o seu, entre aspas, dividendos do investimento, né? Dividendos da renda fixa é o juro que você recebe. 6 meses, ano em ano, todo mês, enfim. É o seu dividendo do investimento. Ele é constante, perene, fixo, seguro, como por exemplo a renda fixa. Ora, o aluguel ele se dá a partir do você disponibilizar a sua propriedade à posse de outra pessoa. Se você de repente alugou, independente de um arcabouço jurídico por trás, não estando numa corretora, você simplesmente vai ter que arcar com o risco de crédito daquele indivíduo. Então, de repente, o cara simplesmente pode parar de pagar, certo? E é meio difícil você colocar um CDB em um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica, não te pagar, né? Bem complicado. Não te pagar é porque um sistema, de uma forma geral, já foi pro saco, certo? Agora, um indivíduo qualquer, o que mais acontece, né? Calote em aluguel. Ah, não, professor, mas eu não quero ter calote, eu coloco na imobiliária. Ora, beleza, vai dirimir, vai reduzir os seus riscos, com certeza. Só que existe um custo para isso, né? Existem os custos de transação. Você vai ter que pagar um FII para a imobiliária, certo? Você vai ter que depositar lá 10%. Todo mês do aluguel vai ficar para a imobiliária. Aí ela vai correr atrás para você. Vai correr atrás, mas não significa que o custo é seu, não. Certo? Vai ter que acionar o advogado porque o cara não pagou. Você tem custo para isso, enfim. Outra coisa também, né? Aí eu não vou nem escrever aqui, não. Então aqui não, vou colocar aqui só o risco de aluguel que o risco de crédito no imóvel é muito mais alto do que na renda fixa. Tesouro direto, de forma geral, né? É muito mais alto. Então olha só. Mas aí a gente está comentando sobre as características do porquê ser mais alto. Beleza? Beleza. Então nós temos aqui o risco do cara não te pagar, ele é maior, né? O cara, eu falo, é o cara que está, o mutuário, né? Mas eu coloquei imobiliário, mas você tem um custo para isso, que vai reduzir a sua taxa, certo? Mas o que a gente pode falar em termos de característica desse fluxo de caixa que tem dos dois investimentos? Em termos, por exemplo, de imposto de renda. Na maioria da renda fixa, você também tem que pagar imposto de renda, né? Se você, por exemplo, estiver na poupança, não precisa pagar imposto de renda, certo? Na poupança, e se não me engano, no LCI, não sei, os dois, não sei, também não paga imposto de renda,
Aqui, né, o seu aluguel você tem que pagar imposto de renda para isso. A não ser que você não declare e está se negando. A gente está deduzindo que, né, tá tudo legal aqui, certo? Você tem que pagar imposto de renda, tá? Beleza, então esse você anula aqui. Em termos de imposto de renda, vamos supor que você está em dois investimentos que os dois pagam imposto de renda, então você anula. Agora a questão de custos de manutenção. Aí isso pega, viu? Aí isso pega. Aqui na renda fixa, não tem, como não é um ativo, né, padronizado, financeiro, aqui é um ativo não específico, é um ativo físico, aqui você tem um custo de manutenção, né? Então aqui você tem os custos de manutenção, certo? Aqui é muito mais baixo, desculpa, aqui é muito mais alto do que aqui também, né, da renda fixa. O imóvel, o imóvel você tem custo de manutenção quando sai o indivíduo, né? O cara acabou de entregar a sua casa. Você vai lá, o negócio estragou tudo. Por mais que você coloque imobiliária, a imobiliária, né, tem a exigência de todo fechamento de contrato falar, fazer vistoria, ver o que está estragado, não está estragado. Se tiver estragado, tem que arrumar. Tem que, a pintura tem que fazer de novo. Por mais que tenha isso, certo? No final das contas vai sobrar alguma coisa ou outra que de repente estragou, até mesmo por questões do tempo, né? Então você vai lá, saiu, de repente ganhou 5 mil no ano inteirinho de aluguel e tem que gastar 3 para dar um retoque na casa ali. Acontece recorrentemente. Sem falar na deteriorização, ou seja, na possível depreciação natural do tempo e por riscos adversos, né? Então o imóvel aqui está sujeito, já que estou deduzindo que você está com o imóvel para alugar, né? Enquanto investimento, você não vai deixar ele parado, certo? Então, você comprou 250 mil aqui de imóvel, né? E você tem o risco dele pegar fogo, dele explodir, enfim, tem, né? Professor, também tem o risco da instituição financeira que eu comprei o CDB quebrar. Beleza, tem sim, né? Se a gente for pensar aqui do risco de crédito aqui, tem sim. Mas aqui nós temos o fundo garantidor de crédito, né? Que até 250 mil, né? Que até 250 mil, existe aí uma garantia, um seguro contra qualquer calote, qualquer falência, certo? Aqui no Tesouro Direto não, né? No Tesouro Direto tá implícito que não tem, né? Que é o governo. Se o governo consegue te pagar, porque tá uma coisa muito ruim. Enfim, mas qualquer instituição que você comprar um CDB, um LCA, LCI, você tem lá, né, uma garantia que se você investiu até 250 mil por CPF, por conta, né, por conta de CPF, você vai poder receber o seu de volta se a empresa, né, sociedade lá, seja financeira ou não, no caso banco ou não, quebrar. Certo? Existe um fundo por trás disso que garante o sistema financeiro. Beleza? Aqui não, né? Aqui pegou fogo, você rodou. Certo? Questão de risco de crédito aqui a gente tem que falar só em relação ao aluguel, ao fluxo. Aqui em relação ao fluxo e em relação ao capital. Ok? Então, assim, de uma forma geral, a gente pode perceber o seguinte. Quando eu falo assim, né, das características de um e de outro, dá a entender que, não, pessoal, você está descartando totalmente o imóvel. Então, para que eu vou investir no imóvel? Só colocou coisa ruim dele. Só falou coisa que não presta, só que não adianta nada. Não é assim, gente. Eu simplesmente apresentei algumas características de forma para vocês entenderem e perceberem que aqui eu tenho um maior risco que aqui. Ou seja, espero eu um maior risco no imóvel do que numa renda fixa. Não, professor, como assim mais risco? Então, porque muita gente investe no imóvel ainda? Muitas questões psicológicas, a pessoa tem que ver um negócio material ali, certo? Não para no investimento, senão ela não tem a segurança. Por questões de restrição de liquidez, a pessoa
quer se ver irrestrito a liquidez, porque, como todo mundo sabe, dinheiro na mão é vendaval. Então o cara não deixa eu comprar antes que alguém me pede, antes que meu cunhado me pede emprestado. Não tem jeito, tá tudo locado em imóvel, entendeu? Então assim, questões de restrição de liquidez, então, a pessoa vai lá e compra um imóvel, prefere ficar com a sua liquidez restrita do que ter dinheiro e correr o risco de a esposa inventar uma viagem amanhã e ter que gastar lá 100 mil numa viagem internacional. Certo? Então, assim, tem muitas questões por trás aí, até mesmo de cunho psicológico. Tá? Mas o fato é, existe imóvel como opção de investimento, existe imóvel, existe renda fixa como opção de investimento. A história, né, mostra que imóvel é mais arriscado que renda fixa. É óbvio que nós temos as oscilações e se tirar um recorte no tempo, pode ser que um é mais arriscado que o outro, beleza? Mas de uma forma geral, no longo prazo, espera-se que o imóvel seja mais arriscado do que a renda fixa. Consequentemente, eu exijo um retorno maior do que a renda fixa. Então, quando a gente fala de, né, vocês sempre ouviram falar aí, quanto maior o risco, maior o retorno. Não é bem essa palavra não, né? Igual o conceito de liquidez. Não é bem na íntegra isso não. Então, quando a gente fala maior retorno, maior risco, a gente está falando em termos de expectativa. Né? Aquele investimento que eu espero maior risco, eu exijo maior retorno. Certo? E investimento que eu espero maior retorno, pode esperar um maior risco dele também. É tudo em termos de expectativa, em termos de esperança. E quem te dá essa esperança, quem te dá essa informação? A história, o passado, o histórico. Certo? Então, historicamente falando, você vê mais oscilações de ganhos de retorno no imóvel do que na renda fixa. A gente pensar, por exemplo, pensar poupança. Podia ser outro, mas poupança. Mesmo na época de alta, mesmo na época que pagava bem, né? Cara, daqui para o mês que vem, certo? Daqui para o mês que vem, é certeza, ali ó, entre ponto 49, ponto 48, ponto 50, é isso que eu vou ganhar, não tem como. Se eu tenho 100 mil, eu vou ganhar 500, pronto, acabou. No imóvel, nem sei se o cara vai pagar aluguel, né? Vamos pensar numa coisa mais, né, esdrúxula, mais possível ainda, né? No mercado de ações, certo? Aí eu comprei ali 100 mil de ações, cara, reza peça a Deus que não seja menos que zero. Mas você não sabe como vai ser. Não sabe se vai ser 0,5% você vai ganhar naquele mês, com aquelas ações. Não sabe se vai ser 1%. Não sabe se vai ser 10%. Não sabe se vai perder 5% de um mês para o outro. Investiu 100, depois tem 95 depois de um mês, você não sabe. Certo? Então você tem, em diversas frentes, menor risco numa renda fixa, e, por exemplo, no imóvel. E é óbvio que, por exemplo, nas ações, no Ibovespa, na Bolsa de Valores. Na renda fixa você já sabe até quanto você vai ganhar. Você começou o mês sabendo que vai ganhar ali entre 500, 510, 490, 480, 520, vai ficar ali, ó. A previsibilidade na renda fixa é muito maior do que, por exemplo, em qualquer outro investimento de renda variável, é óbvio, mas que imóvel, né, que também, sei lá, é um investimento híbrido, mas enfim, pode ser considerado como variável também. Né? Você não sabe quanto vai valorizar o imóvel, nem sabe se vai conseguir vender e materializar o ganho no imóvel, certo? Mas toda essa historinha aqui, né, toda a lorotinha aqui que eu conversei, vai mostrar para vocês o seguinte, ó, que o imóvel ele tem um risco maior do que, né, do que a poupança. Então, aqui tem um risco maior do que aqui. Sendo assim, né, eu devo fazer o quê? Aqui eu tenho que exigir um maior retorno. Não significa, né, que eu vou ter. Ok? Então, essa que é a ideia da aula de hoje.